Olá, meus caros, aqui é o Tempter60, prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E aqui chegamos à primeira e única saga até agora no universo Marvel que o Hulk teve em toda a sua história, né, cronológica, que é Hulk contra o Mundo. E eu aqui vou aproveitar esse vídeo para comentar apenas a primeira edição, na verdade a primeira edição lá dos Estados Unidos, né, que não estou incluindo o prólogo, que eu já comentei no vídeo anterior, mas eu vou comentar aqui a primeira edição que realmente levou a esse embate do Hulk contra os heróis da Marvel, né, e contra a raça humana. E a saga acabou repercutindo em outros títulos da Marvel, né, como por exemplo Invincible, Iron Man, Vingadores, a Iniciativa, no título dos X-Men, ou seja, foi um evento de grande repercussão e com algumas consequências até meio desastrosas ali, né, que aparentemente a gente acabou presenciando ali nos heróis da Marvel, né, enfim. Então é um evento muito foda e é claro, né, as pessoas estão acostumadas mais a saber da importância da minissérie principal da saga Hulk contra o Mundo, que é o World War Hulk. Mas para o vídeo não se estender tanto, depois de eu comentar as minisséries principais, né, que já foram encadernadas em vários fascículos, seja na Panini, como também naquela Graphic Novels e capa preta da Salvat, eu vou depois comentar as edições que não foram republicadas no Brasil, que são as edições vinculadas com a saga, seja na mensal do Homem de Ferro, como também na de outros personagens, que inclusive eu tenho todas aqui, que eu garanti na época. Não foram republicadas, pelo que eu vi aqui. Mas aqui eu vou comentar um pouco sobre a porradaria extrema, o Hulk muito enfurecido, e quando o Hulk chega na Terra, né, a gente já teve ali o prólogo, o Hulk está chegando na Terra lá, ele faz uma parada no espaço antes disso, e lá ele vai confrontar, né, um personagem que não é exatamente o Raio Negro, tá? Embora que a gente foi revelado depois, né, que seria um prólogo para uma outra saga da Marvel, que é Invasão Secreta, Secret Invasion, que aquele Raio Negro era na verdade um Skrull disfarçado, mas todavia tinha os poderes do Raio Negro original. Então isso não é nenhum demérito, né? Na verdade a gente não está falando muito de luta, de escala de poder, não é isso. A gente está falando aqui da forma como o Hulk estava, totalmente enfurecido, com sua força aumentando cada vez mais por intermédio de sua raiva interior, tá? E quando ele esmagou, né, esse personagem com os poderes do Raio Negro, um Skrull, esse personagem tinha os mesmos poderes, como eu falei, né? Todavia tem os mesmos poderes que o Raio Negro, tá? Então não é algo que o Hulk não esmagou o Raio Negro, ele esmagou um personagem com os mesmos poderes, né, do personagem original, tá? E quando o Hulk faz essa parada no espaço, pô, a gente já vê, né, que a saga tem grandes consequências. Tem a arte do John Romita Jr., sempre com roteiros do Greg Pak, que ele faz um resumo aqui, antes do Hulk, né, acertar parar no espaço ali, acertar as contas com o Raio Negro em Attila, né, enfim, né, tem até a Medusa ali do lado, aquela é realmente, pelo que eu vi, a Medusa mesmo, só o Raio Negro que não era o Raio Negro, era na verdade um Skrull, mas pelo menos o que eu vi aquela ali era a Medusa mesmo, né, e veio lá dos Inumanos. E aí quando o Hulk ele vai acertar as contas aí com o Raio Negro, com esse personagem que tem os poderes do Raio Negro, esse personagem ele manda aquele sussurro, né, e a primeira impressão que os leitores têm é que vai causar algum dano físico no Hulk, mas aí o Hulk chega muito enfurecido, e tapa a boca desse personagem com os poderes do Raio Negro e começa a esmurrar sem piedade. Ele esmurra tanto, esmaga tanto, que o personagem fica todo ensanguentado, parece um tapete velho sangrando. E aí quando o Hulk faz essa parada, né, na Lua, né, enfim, aí é hora do Hulk chegar na Terra com a nave que trouxe ele a Sakaar, onde essa mesma nave é a nave que ele usou para voltar para o seu planeta de origem. Voltou para a Terra, e na hora que o Hulk volta para a Terra, o Hulk dá um ultimato para a raça humana fétida, escrota, que ele diz: vocês têm 24 horas para removerem, né, para saírem daqui, né, saia de seus lares e tudo mais, que tudo vai, alguma coisa assim,
tudo vai ser desabado, porque eu vim para esmagar. E o fato de eu destruir tudo, vocês vão saber de quem é a culpa de eu estar desse jeito. Aí o Hulk, ele faz uma transmissão com a ajuda do Pacto de Guerra ali, né, que ajuda ele nessas transmissões, né, aqueles alienígenas lá que ele trouxe de Sakaar. O Hulk faz uma transmissão na cidade de Nova York, num telão assim, cara, que é muito foda. Ele explica ali, né, resumidamente o porquê que ele está enfurecido e ele quer esmagar tudo e quer descontar a sua raiva na raça humana. Então ele explica ali que ele foi traído, né, pelos Illuminati, que ele estava tentando viver uma vida de paz e harmonia, tentou pacificar os povos, mas a ogiva implantada na nave do Hulk, né, que o Hulk, ele culpa os Illuminati por isso, né, a ogiva implantada, que a gente sabe que um certo personagem mexeu os pauzinhos ali para deixar o Hulk desse jeito, né, cheio de raiva. Aí quando o Hulk, ele começa a explicar, né, a sua ogiva, né, de vocês heróis mataram todo o meu mundo, mataram o Sakaar, incineraram a minha rainha com o filho dela no ventre, meu filho no ventre dela ainda, né? Então essa transmissão chega a toda a cidade de Nova York, inclusive aos olhos do presidente dos Estados Unidos. E o que o presidente dos Estados Unidos vai fazer? Ele vai ali, né, pedir ajuda ao Tony Stark, que nessa época ele se tornou o diretor da SHIELD, tá? Então era mais já o Nick Fury, era praticamente o Tony Stark, né? Ele passou a comandar a direção da SHIELD, né? O Homem de Ferro. E o Tony Stark, ele meio que, né, fica meio tanto preocupado, né, ele pede ajuda ao Doutor Estranho. Olha, Strange, o Hulk voltou, né, o que a gente vai fazer? Tente remover o Hulk para outro domínio, sabe, para outro plano. Aí o Doutor Estranho, ele fala, não, a culpa é nossa, nós somos responsáveis pelo exílio do Hulk, nós fizemos tudo isso e agora vamos arcar com as consequências e saber, né, que Deus ajude aí, caso, né, aconteceu o pior e o Hulk realmente não ter nenhum limite, ele querer matar todos nós, né? Ou seja, o Tony Stark, primeiramente, ele tenta, né, fugir, né, de uma batalha, mas aí ele tem a ideia de reforçar a armadura dele, que é a Hulkbuster. Ele reforça e torna essa armadura, né, no tamanho do Galactus para enfrentar o Hulk. Bom, eu não vou comentar aqui, né, tudo detalhadamente, senão vai perder a graça. Mas os heróis tentam remover os civis ali, os humanos, né, deixar os humanos num lugar seguro. Temos o Homem-Aranha, a Capitã Marvel, que era o Danvers. Temos vários personagens ali que acabam sendo removidos para que eles não fiquem, né, no local onde o Hulk vai pousar ali, vai simplesmente começar a destruir Nova York com sua raiva. E é interessante, né, que esse Hulk não é um Hulk selvagem, aquele Hulk que pode ser parado ali, né, dependendo alguma coisa que possa amolecer o coração dele. Não, é um Hulk cheio de raiva e ao mesmo tempo ele é selvagem, mas com aquele instinto de assassino. O Hulk lá das histórias dos anos 60 que o Peter David trouxe, novamente aqui ressaltando, o Peter David trouxe para o arco A Tempestade, Tempest Fielded, e o Greg Pak, ele explorou, né, ainda mais essa personalidade, tornando essa persona o Cicatriz Verde, que é o nome que ele recebeu na arena de gladiadores do planeta Sakaar, pelos povos ali. Então é muito foda essa edição, continua sendo uma edição cinematográfica, sabe? É um quadrinho em formato de filme, que é a arte do John Romita Jr., junto com a arte final do Klaus Johnson e as cores da Christina Strand aqui, e aí depois temos as letras da Panini e tudo mais. É muito foda, a arte do John Romita Jr. é muito foda, e o Greg Pak, ele se inspira no atentado lá, né, aquele atentado terrorista que você já sabe, né? Enfim, já sabe, depois dá uma olhada no Google, atentado terrorista ali, né? Enfim, que vários edifícios eles acabaram sendo demolidos ali por causa daquele atentado, e o Hulk representa isso, né? A fúria, que ele vai demolir tudo, vai desmagar tudo, porque ele está com muita raiva e ele culpa os humanos pela sua tragédia, principalmente os heróis da Marvel. E quem não está ali, né, dentre esses heróis da Marvel é o Thor, o poderoso Thor, porque aconteceu algumas coisas, né, com o Thor lá durante a saga Guerra Civil, ele não pôde estar aqui. Então o Thor é o único que não está aqui, né, nem mesmo o Surfista Prateado, cuja única vez que a gente viu, né, interagindo com o Hulk foi naquela participação lá em Planeta Hulk, né,
na Arena do Rei Vermelho, onde o disco de obediência é retirado do peito do Surfista Prateado e ele volta ao normal, né? Tanto que o próprio Surfista Prateado ali, ele tentou, né? Falou, Hulk, se você quiser ir para o espaço, eu sei que é o seu desejo. Aquele desejo do Hulk desde a época lá de Tales to Astonish, que ele viu o Surfista Prateado como uma esperança dele ser levado para o espaço e viver uma vida de paz e sossego, ficar longe dos humanos. Aí depois o Hulk, ele recusa, né, aí com o surfista, não, eu estou aqui na minha nova morada, que é o planeta Sakaar, né? Mas voltando aqui, né, e tudo isso vem em mente, né, do Hulk, na hora que o Tony Stark ele entra em colisão com o Hulk, né, com a armadura Hulkbuster, a armadura do tamanho do Galactus, que até mesmo o Homem-Aranha com seu uniforme negro, ele começa a brincar, olha essa armadura aí do tamanho do Galactus, que exagero e tudo mais, né? E é claro, obviamente, né, se o Tony Stark não conseguir deter esse Hulk enfurecido, com o instinto de assassino, persona meio demoníaca, até vingativa, eles têm ali uma outra carta na manga, né? E essa carta na manga é o personagem Sentinela, que é o Robert Reynolds, esquizofrênico, que ele precisa ficar recluso e evitar lugares públicos, porque ele sofre de agorafobia, o Sentinela, que eu já ressaltei aqui, tá? Aí quando o Sentinela é reportado sobre o estado, né, que o Hulk se encontra, o Sentinela até recusa, fala, não, quero ajudar não, porque o Hulk é meu amigo e tudo mais, mas aí o Tony Stark, ele explica, porque se você estiver perto do Hulk, o Hulk começa a se acalmar, aí, né, a pele dele para de doer, ele volta, né, a ser uma criatura mansa e tudo mais, né. Bom, eles tentam fazer o leitor acreditar, mas será que isso vai adiantar? Obviamente a gente vai ver depois, né, na edição seguinte, o que acontece. E óbvio que nessa edição o Hulk esmaga a Hulkbuster do Tony Stark. Ele simplesmente destrói a Hulkbuster e faz a Torre dos Vingadores, né, a Torre do Sentinela, cair ali, que também é uma outra referência àquele atentado que ocorreu nos Estados Unidos, onde as torres caíram, cara. E isso é muito foda, que tanto o Greg Pak e o John Romita Jr. com a equipe criativa dele faz aqui em Hulk contra o Mundo, né, lá nos Estados Unidos, World War Hulk, eixo 2, edição 2, cara, e é muito foda ver isso aqui, sabe? Não é à toa que é uma saga que só os quadrinhos mesmo conseguiu fazer de forma fenomenal. Esqueça os filmes, a animação, esqueça as merdas, cara. Só os quadrinhos mesmo que conseguiram fazer. Não adianta que isso aí não vai ser adaptado para o MCU com essa pegada gay aí que a Marvel acabou adotando no Hulk. Bom, eu aqui não vou falar mais nada, enfim, né, o Hulk esmaga a Hulkbuster, e tem também um momento lá que o Tony Stark, ele tenta fazer o mesmo que ele fez com a Mulher Hulk, né, com a Mulher Hulk tem o resultado, injeta aqueles nanobots do Hulk para suprimir os poderes do Verdão aqui, mas não adianta nada, porque a raiva do Hulk está acima de tudo, e ele vai ficando cada vez mais poderoso. O Tony Stark pensou que suprimindo os poderes do Hulk, o Hulk iria voltar à forma do Banner, mas isso não aconteceu. O Hulk estava ainda mais raivoso ainda e ele estoura a Hulkbuster. Bom, não vou me estender tanto nesse vídeo aqui, mas pô, é uma edição que até hoje, quando eu comento dela aqui, eu fico muito empolgado, porque é muito foda, é muito do caralho. Hulk contra o Mundo, World War Hulk 2 lá nos Estados Unidos, aqui na minissérie da Panini, Hulk contra o Mundo parte 2, que já é a hora da esmagação. Bom, fiquem ligados aí que se der amanhã ou outro dia eu volto sequenciando esse quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, agora com a saga do Hulk contra o Mundo. Um abraço a todos e fui!